Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, pois quem não está contra vós está a vosso favor. Palavra da salvação. Mais uma vez nós nos deparamos com esse evangelho. Já é a segunda ou terceira vez que durante estas semanas Jesus tem nos colocado para nós meditarmos. Os discípulos discutindo entre eles quem seria o maior. Aí fala que Jesus sabia do que eles estavam pensando, e Jesus vai, pega uma criança, coloca junto e diz: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. A criança aqui, ela representa todas aquelas pessoas que são necessitadas, que se encontram abandonadas, que são colocadas de lado. E Jesus ele faz um convite, porque as crianças no tempo de Jesus, elas não eram assim tão valorizadas como elas deveriam ser. Então Jesus agora pega essa criança e diz: olha, quem receber esta criança em meu nome está recebendo a mim. Hoje eu dizia para Jesus que ele me desse um olhar sobrenatural para poder compreender isso que ele está falando. Hoje a igreja celebra a memória de São Vicente de Paulo. E em um dos seus comentários, São Vicente de Paulo ele diz o seguinte: que nós não devemos olhar o pobre ou essa criança abandonada simplesmente pela veste, pelas roupas. Aí nós dizemos que ali é um pobre. Ele diz assim que nós devemos ir muito mais além do que isso. Nós precisamos ter um olhar de fé e ver naquela pessoa Jesus Cristo que se fez pobre. Então não é ver a pessoa pela pessoa, uma pessoa que está necessitada. É olhar para aquela pessoa que está ali necessitada e com um olhar de fé dizer: é Jesus que está precisando de mim. Aí ele diz, que os pobres foram colocados no meio de nós para substituir o Jesus que se fez pobre. Por isso que os santos, eles tinham um olhar diferenciado para essas pessoas, para esses irmãos nossos que se encontram abandonados, que estão por aí. Talvez se eu perguntasse para vocês se vocês fazem caridade, vocês podem até dizer assim: eu faço. Bem, tem vários tipos de caridade que nós podemos fazer para com o outro. Existem aqueles que fazem caridade para os seus amigos. Aí vão numa pizzaria e ele paga toda a rodada. Ou vão no rodízio e paga toda a rodada.
E ele se sente até o cara. Às vezes nós fazemos uma caridade a pessoas que não deveríamos fazer. Porque, na verdade, não é necessitada, não está precisando. E aquilo que até o próprio Jesus fala, né, que às vezes nós fazemos até esse tipo de caridade, esperando também um retorno, porque aquelas pessoas depois elas poderão me beneficiar em alguma coisa. Mas essa caridade, esse praticar o bem, diante de uma pessoa que está necessitada, e necessitada mesmo, ao ponto de nós nos comprometermos com ela. É esse pobre que Jesus está falando. Não é simplesmente aquela pessoa que nós vamos ali, dá um dinheirinho e depois vai embora. Mas é aquela que precisa de nós. Por isso que eu estou dizendo que Jesus me dê essa graça, porque eu ainda não cheguei nesse naipe, não. Fazer caridade aí eu faço. Às vezes tem até pessoas que eu acho que eu não deveria nem estar fazendo, mas faço. Mas aquela pessoa, por exemplo, aquela mulher que o marido abandonou, deixou ela na miséria, está ali necessitada mesmo. Não é somente você dar um arroz, um feijão para ela e depois vai embora. É se tornar presente na vida daquela mulher, até ela sair da situação de estar lá todo dia, onde ela não está precisando somente do dinheiro e não do feijão, mas ela precisa também de atenção, de conforto, de presença. De você e eu sairmos de lá sem querer sair. E aí vê que essa pessoa não tem a sua RG e precisa tirar a RG. Ela não tem o cartão do SUS e precisa ir lá e levar para ela fazer esse cartão. Era assim que os santos, eles viviam, como uma Madre Teresa de Calcutá, nos tempos modernos, que se conhece muito, mas no passado, São João de Deus, que estava ali, que se compromete, e que às vezes é injuriado até pelos outros. Às vezes nós falamos tanto, né, do Jesus abandonado, que está lá na Eucaristia, e ninguém vai na capela, e ninguém faz adoração, e isso também é muito bom. Mas esse Jesus abandonado nessa pessoa. São Vicente de Paulo, ele diz o seguinte, ele falando para as filhas da caridade, né? Que é a congregação que ele tinha fundado. Ele chegava a dizer assim, olha, se você estiver indo fazer suas orações, vocês estiverem indo fazer as orações, e aquele necessitado bater e precisar de você, deixa a oração. Vou abrir um parêntese. Aqui ele não está se referindo a ativismo. Aquelas pessoas que dizem assim, eu estou fazendo muitos trabalhos, não preciso rezar porque a minha vida já é oração. Não é isso que ele está falando. Então, fecha o parênteses e retornemos. É aquela irmã que reza, ela é fiel à vida de oração dela. Que ela, todo dia, naquele horário, ela está rezando, ela precisa de Deus. Mas naquele dia,
aquele pobre bate na porta e ela sabe que ela precisa ir rezar naquele dia. E ela vai, deixa a oração, e ela vai olhar naquela pessoa o Jesus que ela ia adorar no Santíssimo Sacramento do altar. E ali ela se dedica por inteiro. Por isso que lá no livro do Eclesiástico, dos Provérbios, Tobias também, lá diz que nós nunca devemos nos desviar de um pobre. Uma vez num vídeo, uma moça, ela estava assim, transtornada, sem saber o que fazer. Ela não sabia o que fazer. Ela encontrou uma senhora ali na rua, pedindo coisas, e ela disse: onde é que a senhora mora? Aí a senhora foi e mostrou. A mulher estava bem assim, a casa dela era numa subida de um morro, tinha uma árvore assim, não tinha nada. E a mulher sorridente, diz: é aqui que eu moro. Mas às vezes não tem nada para eu comer, não tem nada e tal. A menina estava assim, pedindo para o pessoal ajudar, vamos arrumar uma casa para essa mulher. Mas não é uma coisa simplesmente emotiva, vai além da emoção. Porque se for na emoção, a pessoa chora com o outro, aí depois dá um dinheirinho ali e diz bye bye, tchau, tchau, nunca mais volta. Esse comprometimento de encarar, é Jesus que está ali, precisando de mim. Olha que Deus me dê essa graça, porque eu ainda não cheguei, eu estou dizendo, não cheguei a esse grau, não. Mas se for para ser assim, que Ele me dê a graça, me ajude, me dê força, para poder cuidar e cuidar mesmo. Às vezes a estrutura que eu estou me impede, a situação que eu vivo. Por exemplo, eu vivo numa estrutura, eu não tenho como pegar uma pessoa da rua e trazer para morar dentro da minha casa. Não tenho como fazer isso. A casa não é minha, eu pertenço a uma estrutura. Para eu fazer uma coisa dessa, eu teria que sair da estrutura. E aí arrumar um lugar para eu fazer desse lugar Foi isso que aconteceu com a Madre Teresa, foi isso que aconteceu com a irmã Dulce. Elas pertenciam a uma estrutura. E dentro dessa estrutura não cabia. Então, o que é que elas tiveram que fazer? Tiveram que sair da estrutura para viver isso, porque era uma coisa muito forte, era um chamado muito forte. E aí elas tiveram que ir. A irmã Dulce teve que ficar sozinha. Chegou um momento que as irmãs lá conversando, não sei se foi com o bispo ou com o monsenhor lá, aí viu que não daria certo. Então, o que é que fizeram? Todas elas saíram e deixou ela sozinha. Ela ficou 10 anos cuidando daqueles pobres, sozinha. Depois de 10 anos é que aí foi compreendido, aí as irmãs voltaram. As pessoas sofridas, as pessoas pobres, elas causam um problema na nossa consciência. É incrível. Quando essas pessoas aparecem, a gente fica doido. E quando nós dispensamos, nós ficamos, será que eu fiz o certo? É assim. Meu Deus, será que eu fiz o certo? Ainda mais quando nós passamos pelos julgamentos, né? Que a gente diz, não, esse cara aí está se usufruindo, está querendo dinheiro para isso e aquilo e tal, aquela coisa toda, mas mesmo assim a gente sabendo que aquela pessoa está pedindo para comprar cachaça e às vezes até droga, quando nós dispensamos ela, dizer que nós não vamos ajudar, a gente vai embora com aquele problema de consciência, mesmo sabendo.
Então, qual é o melhor? É dar atenção, muitas vezes precisa de atenção. Às vezes não é questão de dar dinheiro nem nada. Como conta que um caso, não sei quem foi que falou para mim, de um homem assim, desses que ficam na rua, e simplesmente quando ele se dirigiu para uma pessoa, aí a pessoa diz assim, como é o seu nome? Aí quando disse assim, como é o seu nome, ele começou a chorar. Chorou, disse, mas meu senhor, o que foi que aconteceu? Por que você está chorando? Ele disse, porque até agora ninguém perguntou o meu nome. As pessoas simplesmente passam, eu peço, dão, mas faz uma cara feia, outro faz isso, dão, né? Fala alguma coisa, humilha e vai embora, mas nunca ninguém perguntou o meu nome. Você perguntou o meu nome. Olha só, mas não é carência. É que é uma pessoa, é um ser humano que está ali. E nós não podemos tratar um ser humano como se fosse... Não dá mais para falar animal, porque antigamente, há uns 15, 20 anos atrás, nós podíamos fazer uma comparação assim, dizendo assim, nós não podemos tratar como um animal. Porque hoje o animal está bem tratado. Muito bem tratado. Recebe de tudo. Há uma compaixão pelos animais. Repito, não estou falando mal de quem tem compaixão, daquelas pessoas também que cuidam dos animais, não se sintam feridas por isso, que tudo agora é uma ferida, sempre abre uma chaga, é um povo ferido, né? A gente faz uma comparação para ajudar, não, aí já está falando, tal, aí começa aquele monte de coisa. Não, pode cuidar dos animais, eu estou apenas fazendo uma comparação. Fecha o parênteses e volta. Volta ao que eu estava dizendo. Hoje se tem mais compaixão de um animal do que de um ser humano. Os valores estão sendo mudados. A pessoa coloca a aguinha ali do lado de fora, daquele potinho, aproveita, né, aquela comida que poderia ter dado para um pobre, aí dá para o animal, mas não dá para o pobre, dá para o animal. Acaricia o animal. Faz tudo. Não estou dizendo que não é para fazer. Eu estou fazendo uma comparação de mudança de valores. E quando um ser humano bate na porta, despreza, não tem coragem de passar a mão na cabeça dele, porque está fedido. Quer um animal mais fedido que um cachorro vira-lata? E a pessoa vai lá e coloca, e segura, e ainda deixa ele ficar passando a língua nos lábios e no... Pelo amor de Deus. E como enxergar essa criança que Jesus está dizendo? Que quem recebe essa criança, a mim recebe. Ele não disse, quem recebe um animal, a mim recebe. Ele disse, quem recebe essa criança. Quem recebe um ser humano. Então, quando é que nós vamos voltar aos valores? Vamos cuidar dos animais também, viu? Para ninguém ficar ferido, indignado. Mas vamos cuidar muito mais dos seres humanos. Muito mais. Tem um animal para ser adotado. Quantas crianças precisando ser adotadas? Quantas? Vê a troca de valores? Eu encho minha casa de animais, mas se você enche a casa de crianças, aí começa um monte de coisa em cima, um monte de falação. Como? Aonde? Quando é que nós vamos olhar naquela pessoa? Eu ainda não consigo olhar naquele homem, aquela mulher que bate na porta, ou que eu ando na rua. Eu não consigo olhar e ver Jesus ainda. E por eu não ver Jesus, eu não trato como deveria tratar. Aí eu trato como apenas uma pessoa qualquer. Que eu, repito, ajudo, mas é só isso? Ou muito mais? Esse mais
eu não sei, eu vou prestar contas a Deus desse mais. Porque ele disse que era para eu ver naquela pessoa ele, eu não vejo. Você vê que conflito que eu estou hoje? Rezem pela minha cura interior. Rezem para ver se eu consigo ver naquela pessoa. E aqui é amplo, né? Não é somente aquele homem de rua, aquela mulher de rua, mas aquele que eu repito, o necessitado, o que está precisando, o que necessita. Não é fácil, não. Não é fácil, mas precisa se tornar fácil na nossa vida. Pelo menos aquele olhar e dar aquela atenção que é necessária. Meu irmão, como é o seu nome? Você veio de onde? Por que você está nessa vida? O que levou a você ficar assim? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.